E aí, galera, tranquilo, na boa? Hoje eu estava nas minhas redes sociais e recebi a propaganda de um dos professores de filosofia que se autotitula filósofo e aparece muito na Globo, enfim, uma publicidade dizendo que ele vai fazer um curso na faculdade X aqui do Rio Grande do Sul. E eu ouvi, né, li inúmeros comentários em que esses comentários diziam que este professor, ele trabalha o óbvio, fala o óbvio com palavras bonitas. E não foi apenas um único comentário, mas vários nesse sentido, dizendo que ele fala o óbvio de forma bonita. E, portanto, né, depreciando a fala deste professor. Pois bem, então eu fiquei refletindo, afinal de contas, o professor de filosofia em sala de aula, qual é o papel dele? E aí pensei em usar as categorias que foram utilizadas contra o professor, que é a categoria, o conceito de obviedade e o conceito estético de beleza. E esses dois conceitos, ambos afeitos à própria filosofia, porque a filosofia trabalha muito com a ideia do óbvio, em desvendar o que não é óbvio na obviedade, e também o conceito de beleza. E é estranho ver esses dois conceitos da filosofia jogados contra um professor. Então, qual é o papel do professor? Nós temos, de um lado, a possibilidade de um professor de filosofia que entrega o conteúdo filosófico pronto, como diria Paulo Freire, em Uma Educação Bancária. E no outro extremo, um professor filosofal, vamos chamar assim, professor trazendo teorias novas, fazendo conjecturas, fazendo obras filosóficas na sala de aula. Percebam que nesses dois extremos, nenhum deles é o ideal. E entregar pronto não é bom, é cansativo e não é filosofia. E este filosofar ao vivo em sala de aula também não é o ideal para o próprio filosofar, que em tese acontece não em público, né? Mas também a dificuldade dos alunos, dos aprendizes acompanharem este pensamento filosófico e quando ele está sendo construído é contraditório, enfim, é muito complexo. Então, para uma sala de aula não é bastante plausível isso. Talvez alguma exceção, não sei, não conheço. Mas, de maneira geral, esses dois extremos não servem. E, portanto, nós podemos imaginar que se esses dois extremos não servem, talvez o conceito de óbvio e de belo não se percam, porque eles cabem dentro desses dois extremos. E eu vou dar um exemplo, eu adoro dar exemplo imaginando, né? Percebamos que, vou imaginar que na saída da porta da minha chácara, que eu não tenho, né? Da minha chácara imaginária, existe uma laranjeira. E faz anos que a laranjeira está lá. Entretanto, vem passando um célebre artista, um pintor célebre, e ele quer passar comigo uns dias na minha chácara, e eu permito, e ele pinta esta laranjeira. Mas pinta de tal maneira, essa obra de arte é tão fantástica, que eu acabo apaixonado e compro esta obra para botar na minha sala.
quando eu compro esta obra bela e ponho no quadro, ponho num quadro na minha sala, estabelece-se questionamentos possíveis. Por exemplo, a beleza da laranjeira está na laranjeira ou a beleza está no pintor? Ou está em mim, que observo o pintor que observou a laranjeira? Observem que eu posso dizer tranquilamente que a beleza não está no vegetal, na árvore, não está na laranja, no pé de laranja, né? Não está ali. Porque se todos nós, humanos, morrêssemos, não haveria o belo nessa laranjeira. Seria apenas uma árvore, né? Que produz laranjas, que produzem outras árvores geneticamente muito similar para serem laranjeiras também. Então percebam que quando o ser humano entra em contato com a natureza e cria, ele pode criar o belo. Mas, ao criar o belo, ele também questiona a objetividade das coisas. Ele também valoriza as qualidades humanas que são utilizadas para determinar o belo nesta coisa que nós chamamos de árvore. Então percebam que o belo, falar das coisas óbvias de maneira bela, fazem a reflexão. Mas onde está o óbvio? No meu exemplo, a laranjeira. Né? Essa laranjeira está há anos ali e eu cruzo por ela e não vejo a beleza dela. Há anos, desde criança, desde bebê, essa árvore está ali. E eu cruzo o máximo de cuidado, involuntário inclusive, que eu tenho em relação à existência da laranjeira, é me afastar dela para não bater nela. Né? E talvez limpar lá as laranjas que caem no chão. E é voluntário, né? Mas involuntário é a capacidade que eu tenho de evitar a obviedade da laranjeira e não me machucar com isso. Né? Entretanto, a interferência do belo, a interferência de um outro humano que me aponta o belo, faz com que eu reflita e é capaz de eu, a partir desse quadro, nunca mais esquecer dessa laranjeira. É capaz de eu me lembrar da minha infância, é capaz de eu ficar refletindo sobre essa laranjeira ou refletindo sobre o quadro. Se eu sou alguém que fico só refletindo sobre a beleza do quadro e ignoro a laranjeira, eu posso ser um teórico. E eu posso relacionar a beleza do quadro com a existência da laranjeira. E posso ainda questionar nenhum nem outro, mas todos, no sentido de que eu, humano, como é a minha relação com outro humano? Como é essa linguagem, como é essa comunicação com outro humano que em relação à árvore, né, nos aproxima, me aproxima de um outro humano e me aproxima da árvore através da linguagem. Então, a beleza, nesse caso, a linguagem, a proposta bela do pintor, produziu todos esses questionamentos que eu trouxe até agora. Mas qual a relação com a crítica? Esse professor fala de maneira óbvia, fala de maneira bela o óbvio. Eu quero dizer que quanto ao professor, ele falar de maneira bela sobre a filosofia, falar de maneira bela o contexto da filosofia, falar de maneira bela sobre o filosofar, falar de maneira bela as coisas que já foram ditas pela filosofia em sala de aula, talvez seja o diferencial, talvez seja o professor, o artista, o professor é aquele que busca chamar a atenção do aluno de uma maneira estética. É uma proposta que o professor faz para o aluno acompanhar aquilo que se deve dar em sala de aula. Vamos imaginar que talvez o conteúdo, talvez o livro didático, talvez a apostila, talvez, não sei, se é ensino médio, se é curso superior, seja a árvore. E talvez nós, professores, sejamos o pintor. E, portanto, a partir daí, a crítica que diz
Ah, este professor eu não quero porque ele fala o óbvio de maneira bonita, apenas isso, talvez se torne um elogio. E com certeza, eu não estou dizendo que mostrar a filosofia de maneira bela é apenas torná-la bonita. Bonita, né? Até porque não existe bonita, existem bonitos, existem várias possibilidades de beleza. O que eu quero dizer com falar de maneira bela é falar de uma maneira interessante, que os olhos brilhem, que os alunos olhem o óbvio, vendo os detalhes e aquilo que é interessante, que abram seu material didático, seu livro, de maneira assim esperançosa de encontrar uma resposta em relação à proposta lá do professor que os encantou muito. Então não busquem aqui a definição do belo, mas busquem uma relação de prazer que cabe ao professor estabelecer com os alunos e a filosofia. Não é, talvez, um prazer natural, quanto é tomar um sorvete geladinho no verão, talvez seja um prazer criado pela cultura, talvez seja um prazer intelectual, portanto artificial. Entretanto, é missão do professor aproximar prazerosamente a filosofia do seu aluno. E se não for possível, ao professor ser um artista como esse que eu trouxe, né? Vai pintar um quadro maravilhoso e que me encantou, mas que ele seja pelo menos alguém que se esforce e muito para que em sala de aula ele torne prazerosa e bela, né? A arte do filosofar. Certo? Então, a partir de agora, quem sabe seja um elogio. Tu falas o óbvio, mas de maneira bonita. Talvez seja um elogio. Fica aqui a provocação. Abraço e até a próxima.